Se você e sua mulher fossem infectados com um vírus zumbi e tivessem só mais 48 horas de vida, o que você faria com seu bebê recém-nascido? Hoje vamos seguir Bilbo, entender as ameaças, usar o bom senso para tomar decisões melhores e no final tentar fazer nosso bebê sobreviver ao vírus zumbi de cargo. Esse é o Derrotando o Terror. O filme começa apresentando Andy e sua família, sua esposa Kay e sua filha recém-nascida Rose. Eles estão morando em uma balsa / casa flutuante em um rio, na Austrália. Logo no começo do filme, o Andy vê uma família na beira do rio. Eles parecem estar se divertindo, mas aí o pai das crianças aparece e mostra uma arma. Aparentemente esse cara tá bem preocupado com alguma coisa para ameaçar qualquer um que passe perto assim. Eles ancoram o barco para passar a noite e o Andy pesca alguma coisa com uma rede. Parece uma bolsa de plástico. Quando ele leva esse negócio pra dentro e abre, a gente descobre que na verdade o mundo, ou pelo menos a Austrália, tá passando por uma pandemia de algum tipo. Essa informação todo mundo já sabe, né? Ele nem olha direito esses papéis também, então eu vou assumir que eles já sabem bem do que se trata esse vírus, porque ou é isso ou esse cara não tá nem aí pra nada. Ele e a Kay discutem porque ela quer ancorar o barco em algum lugar que consiga um carro e seguir pra uma cidade relativamente próxima pra procurar por comida, já que eles teriam o suficiente só para mais 4 refeições. O Andy não gosta muito da ideia e quer ficar no barco até eles chegarem o mais perto possível de uma base militar, e só aí abandonar o barco e seguir até lá a pé. De cara a gente não sabe de que tipo de infecção a gente está falando, e considerando que os sobreviventes parecem estar bem no seu limite, eu diria que é melhor ficar no rio mesmo. Eles podem aguentar sem comida por um tempo maior do que imaginam. O problema é que a gente descobre mais tarde no filme que os zumbis são na verdade bem lentos, lembrando os do The Walking Dead, e que a doença é transmitida por fluidos corporais, e eles com certeza já sabem disso, já que estão vivendo esse apocalipse há algum tempo. E isso também deve estar escrito naqueles papéis que eles não leem. O Andy já sabe que é bem possível explorar uma cidade pequena atrás de recursos, sem muitos perigos se a pessoa estiver esperta, então eu acho que essa seria uma opção viável. Primeiro passar pela cidade e depois ir para a base militar. Bom, ele decide seguir pelo rio de barco mesmo. O filme então mostra uma menina sobrevivendo sozinha. A coitada deve estar muito entediada para fingir que está assistindo TV desse jeito. Voltando pro Andy, ele vê um barco acidentado no rio enquanto a mulher dele está dormindo, e aí ele decide ir atrás de recursos nesse barco sozinho. Ele deveria pelo menos avisar a mulher, não se comunicar direito é uma das principais causas de morte na maioria dos filmes. Ele usa um espelho preso em um bastão para ver dentro do barco sem precisar entrar, o que foi bem esperto, mas eu também faria uns barulhos do lado de fora para ver se alguém ou alguma coisa reage lá dentro. E obviamente, se você for explorar qualquer lugar em um apocalipse zumbi, é melhor fazer isso com alguma arma, nem que seja uma lança improvisada, mas ir assim sem nada é muita burrice. Ele também devia usar umas 2 camadas de roupa grossa. Como eu falei antes, ele com certeza já sabe como a infecção funciona. Dificultar ser mordido por um bicho é o mínimo que qualquer pessoa faria nessa situação. Parece que não tem ninguém dentro do barco, e aí ele entra lá para investigar. Lá dentro, por muita sorte, ele encontra bastante comida e até vinho, e aí ele começa a colocar as coisas em uma caixa para levar embora. Só que enquanto ele tá fazendo isso, ele ouve uns barulhos vindo do banheiro do barco, e a porta começa a abrir. Já daria para deduzir que o dono do barco se infectou e virou zumbi no seu próprio barco aqui, ainda mais vendo todos esses recursos. Ninguém ia embora e deixar tudo isso para trás. Então, percebendo a movimentação no banheiro, ele deveria sair dali na hora e voltar mais bem preparado depois para buscar as coisas. O Andy só sai de fininho levando a caixa. Ainda bem que o zumbi não parece ter percebido ele, porque senão ele ia ser um alvo fácil enquanto carrega tudo pra fora. Ele volta pro barco deles e mais tarde, quando a Kay acorda, ele mostra pra ela o que ele encontrou. Ela fica feliz, mas dá uma bronca nele e diz que ele deveria ter avisado ela antes. O Andy desconversa dizendo que não teve perigo nenhum e que o barco estava totalmente seguro, e não fala pra ela do zumbi no banheiro. O cara preferiu mentir pra esposa sobre o zumbi do que assumir o erro. Fazer isso nunca é bom, ainda mais em um apocalipse zumbi, onde a comunicação é chave para sobreviver. Mais tarde, quando o Andy tá cochilando, ela resolve ir até o barco também para ver se não tem mais nenhum recurso lá. Ela acabou de dar uma bronca nele por ir sozinho pro barco e vai fazer o mesmo. Eu culpo mais ele do que ela aqui, afinal ele falou pra ela que o barco é seguro, então em teoria não teria perigo nenhum lá. Mas ainda assim ela foi besta também por não ter avisado o marido. Ela dá uma vasculhada no barco e acaba achando algumas coisas que quer, mas quando ela tá indo embora, o zumbi do banheiro acorda e ataca a mulher. Tudo isso podia ter sido evitado se eles se comunicassem melhor.
Bom, esse relacionamento não ia durar muito de qualquer forma, considerando que eles, e principalmente o Andy, não falam sobre coisas importantes desse tipo. Quando o Andy acorda, ele encontra a mulher tentando parar o sangramento da mordida que levou. Ela pega um relógio que veio no pacote de dicas de sobrevivência e ativa ele. Aparentemente ela só teria 48 horas de vida. O governo gastar recurso fazendo esses relógios não faz muito sentido. São só 2 dias. Eles só precisariam informar as pessoas sobre esse tempo. Apesar que, considerando que ninguém lê panfleto nenhum nesse filme, talvez essa seja a melhor opção mesmo. O Andy ajuda ela a cuidar do machucado, o que me desculpe, mas eu não faria. Mesmo que ela ainda não esteja com sintomas, essa ferida já está infectada. Essa mulher aí já tá morta, só tá esperando pra ser enterrada agora. Mas eles ainda têm um bebê pra cuidar, não dá pra ele vacilar e se infectar de bobeira assim também. Sem contar que nem lavar direito as coisas, eles lavam. Se ela não morrer do vírus, vai morrer com alguma infecção depois. A gente vê que outra coisa que veio no pacote de sobrevivência do governo é uma espécie de injeção. Inicialmente parece ser um remédio de algum tipo, mas não é não, é para as pessoas usarem para se matar antes de virar zumbi. O Andy fica em negação e não acredita que ela foi mordida por um zumbi, fala que deve ter sido um animal qualquer. Mano, eu sei que é difícil aceitar, mas você não pode ser burro assim em uma situação desse tipo, tem que pensar no que vai fazer a seguir. Infelizmente aqui, eles deviam se despedir e terminar a vida dela da forma menos dolorosa possível. E mesmo se eles realmente acreditarem que ela não tá infectada, então era só estacar a ferida e esperar as 48 horas para ver se ela vira um zumbi ou não. De preferência fazer isso longe do barco e da bebê também, para ninguém correr o risco de pegar o vírus só porque não lavou a mão direito. O Andy decide que vai levar todo mundo para um hospital próximo de onde eles estão, atrás de recursos para cuidar do machucado dela, e abandonar o barco e começar a seguir a pé daqui. A gente já sabe que isso não vai dar certo, né? O filme corta mais uma vez pra menina sobrevivendo sozinha, e aí a gente descobre que ela tem um zumbi de estimação e tá alimentando e mantendo ele vivo. Ah, meu Deus. A gente já sabe que isso não vai dar certo, né? Parece que o zumbi era o pai dela e ela também não conseguiu aceitar que ele foi infectado. O Andy e a Kay conseguem encontrar um carro e ele vai atrás de combustível, e enquanto isso ela fica brincando com a bebê. Ah, se catar. Imagina, você está contaminado com uma doença com 100% de mortalidade e que te transforma em um zumbi. Não é qualquer coisa não, é em um zumbi. E aí você fica brincando com a sua filha assim. Ainda mais bebê que coloca a mão na boca o tempo todo. Dentro do carro, a mulher vê uma meleca claramente relacionada com o vírus, que provavelmente veio do dono antigo do carro. E aí ela enfia a mão no negócio. Ah, larguei mão dela já, tô contando as horas pra essa aí morrer. Enquanto o Andy abastece o carro, um zumbi começa a se aproximar, e o cara tá lá de boa. Meu amigo, se você tá em um apocalipse zumbi, você não tá de férias, fique esperto com os arredores. Eles conseguem fugir dali e continuam em direção ao hospital, o que ainda é uma péssima ideia. Ela tá bem tranquila pra alguém que vai morrer com 100% de certeza em algumas horas, inclusive. Depois de dirigir um tempo, eles param o carro pra checar o mapa e trocar a fralda da bebê. Obviamente que ele, que não tá infectado, vai trocar a fralda e ela vai ver o mapa, né? Não. A mulher infectada vai trocar a fralda do bebê, mano. Vamos dar prosseguimento aqui, porque senão eu vou falar umas palavras indevidas pro YouTube. Eles continuam dirigindo, enquanto os sintomas dela começam a aparecer e ficar cada vez mais fortes. Ela vomita uma gosma estranha e começa a ter umas convulsões. Você ainda vai ficar em negação com a doença dela, cara? Algumas horas passam e aí, enquanto o Andy tá dirigindo, ele é surpreendido por um zumbi no meio da pista. Eu digo é surpreendido porque foi o que aconteceu, mas nenhuma pessoa normal não teria visto aquilo. Ele tá se provando cada vez mais estúpido. E aí talvez o pior de tudo é que ele se apavora e desvia do bicho, batendo numa árvore e destruindo o carro. Se você tiver um apocalipse zumbi, primeiro, nunca tire os olhos da pista. E segundo, se aparecer um zumbi aleatório no meio da estrada, é muito melhor atropelar ele ou só reduzir um pouco a velocidade, mas de forma segura, do que jogar o carro para qualquer lado e torcer pelo melhor. E eles desmaiam depois do acidente. E aí quando o Andy acorda, ela já parece totalmente transformada em zumbi. E ele fica que nem uma batata do lado dela e tenta pegar a bebê no banco de trás, onde ela claramente não alcançaria naquela hora. E aí a mulher morde o braço dele. Ah, gente, sério, não dá. Esse cara é muito burro. E vocês sabem que o burro tem mais que eu, que você e que todo mundo que tá vendo esse vídeo aqui, né? O burro tem mais é que se não tivesse um coitado de um bebê nessa história, eu ia torcer pra esse cara morrer agora também. Eu tô começando a pensar que foi sorte dessa criança que os dois se infectaram. Assim ela não vai ser criada pelos dois patetas. Já que eles estão na Austrália, o certo seria dar esse bebê para 2 cangurus criarem. Ela ia estar nas mãos de animais muito mais evoluídos dessa forma. Ele finalmente decide colocar um fim na mulher zumbi e mata ela. Mas foi um pouco tarde, né, meu filho? O zumbi que estava no meio da estrada antes aparece.
Aqui a gente descobre que esse zumbi é o mesmo que a menina de mais cedo no filme estava cuidando e mantendo vivo, e aí ela atrai ele para longe do Andy e da bebê Rose. O Andy decide que vai encontrar alguém para cuidar da bebê antes de morrer, e depois de andar por um bom tempo e começar a ter os sintomas, ele chega perto da base militar e descobre que ela já não existe mais. Aparentemente não só os civis, mas os militares também são patetas no universo desse filme, porque conseguir ser derrotado por esse tipo de zumbi com armas é muita incompetência. Se o vírus fosse transmitido pelo ar, eu ainda entenderia, mas não é o caso. Ele encontra um cara com a perna presa no meio do deserto, o Vic, e ele ajuda esse cara a se soltar. Os dois pegam a caminhonete do Vic e vão até o lugar que ele está usando como base. Lá eles encontram a esposa dele, a Lorraine. Eles conversam um pouco e o Andy deixa a bebê com a Lorraine e vai com o cara para algum lugar. Eu não ficaria desviando do meu objetivo nesse momento, mas ao mesmo tempo, talvez ele tenha encontrado exatamente o que queria, pessoas para cuidar da bebê. O Vic leva ele para um lugar onde tem vários zumbis em volta de uma gaiola bem distante, e eles começam a brincar de atirar nos bichos. Se divertir em um apocalipse zumbi, do jeito que der, é uma boa ideia, você não quer ficar deprimido demais, mas eu não faria isso não. Bom, o problema é que depois de matar todos os zumbis, eles chegam perto da gaiola para recolher os pertences que os bichos poderiam ter, mas aí o Andy percebe que dentro tem uma pessoa, e mais especificamente a menininha de antes do filme, que estava cuidando do zumbi. O cara prendeu a menina numa gaiola no meio da savana e estava usando ela como isca para atrair zumbi. Eu ia desistir da ideia de deixar minha filha com esse cara. Como eu tô com uma arma na mão, provavelmente eu ia matar o cara agora, inclusive, e liberar a menininha. O Vic faz isso com vários aborígenes da região, aparentemente. Ele também parece abusar da esposa. Se esse cara descobrir que eu tô infectado, não ia hesitar em me matar. Aqui a escolha é óbvia. Mata esse cara agora enquanto ele ainda confia em você e deixa a criança com a esposa. Ela parece ser uma pessoa boa. O Andy não faz nada disso e tenta ignorar as pessoas enjauladas. Nessa noite, enquanto o Vic tá dormindo, o Andy começa a ter sintomas cada vez mais fortes e decide se matar. Mas aí a esposa do cara impede ele e pede ajuda. Ela fala que pode cuidar da criança se ele ajudar ela a escapar dali. A gente descobre que o Vic nem é marido dela de verdade. Ele causou a morte do marido dela, inclusive. O Andy então propõe para ela encontrar a família que ele viu lá no começo do filme e deixar a Lorraine e a criança junto deles. Enquanto eles estão conversando, o Vic aparece e pensa que ele tá dando em cima da mulher e deixa o cara desacordado. Aí o Andy acorda em uma daquelas gaiolas, só que junto da menininha de antes do filme, a Tumi. Eles estão acorrentados um no outro. Eles conversam um pouco e ele pede desculpa por não ter ajudado a menina antes, e aí os dois dão um jeito de sair da gaiola, que aparentemente era só levantar a grade inclusive, mas vamos ignorar isso. Os dois, ainda acorrentados um no outro, voltam para a base do Vic, no meio da noite, para pegar a bebê e a Lorraine. E aí ele pega uma arma e eles saem de fininho, enquanto o cara tá dormindo na cama do lado. Era só matar o cara agora, enquanto ele tá dormindo, que tudo isso tinha acabado aqui. Mas eles não fazem isso e só tentam fugir. Obviamente o cara acorda e tenta atirar neles de longe. A Lorraine entra na frente do tiro pra salvar a bebê, e aí o Andy e a menininha conseguem escapar. Morte totalmente desnecessária se eles tivessem matado o cara 2 minutos atrás. O Andy e a Tumi andam por um bom tempo, e aí param pra dormir à noite. E aí o cara que pode se transformar em zumbi a qualquer momento, dorme do lado da bebê e da menina. Sendo o cara ou sendo a menina, eu não ia querer dormir junto assim não. Nessa noite a gente vê que ele tá quase se transformando em zumbi mesmo. Os dois continuam em direção à família do começo do filme, e no caminho o Andy conhece melhor a Tumi. Ela faz parte de uma tribo que vive na região, mas ela fugiu com o pai zumbi pra não matarem ele. Ela diz que ainda tem esperança que o pai vai voltar ao normal. Eu odeio dizer isso pra você, menina, mas não vai acontecer não. No caso dela eu até aceito a negação, é só uma criança em uma situação muito difícil. Enquanto eles estão no caminho, ele tenta fazer a menina entender que o pai dela não vai mais voltar mesmo, e que é melhor tentar seguir em frente, mas ela ainda não parece estar totalmente pronta pra isso. Depois de algumas horas, eles conseguem chegar no trailer que parece pertencer à família que estão procurando. A Tumi fica esperando lá e o Andy vai procurar pelas pessoas. Ele consegue encontrar a família do começo do filme, mas o pai foi mordido também há um tempo e já tá começando a ter os sintomas. O pai fala que ele já não tem mais esperança e que vai se matar e matar a família. Não nessa ordem, no caso. E aí o último plano do Andy vai por água abaixo e ele parece começar a considerar matar sua filha e se matar depois também. Mas aí a Tumi chega antes dele fazer isso e ela parece finalmente ter aceitado que seu pai não vai se recuperar e fala que vai voltar pra casa e pra tribo dela. O Andy vê nisso a última esperança e decide tentar mais uma vez arrumar pessoas pra cuidar da bebê. Eles vão em direção à tribo dela, mas no meio do caminho o Vic encontra os dois em algum lugar que parece um túnel. A Tumi se esconde e o Andy tenta se camuflar com uns zumbis pra enganar o cara, o que é um plano terrível. Se ele decide atirar em todos os zumbis de longe, o filme acabava ali.
os zumbis podiam acordar também e atacar o Andy que estava do lado deles. Felizmente, o Vic vai matando os zumbis um por um e bem de perto. Aí quando o Andy tem uma oportunidade, ele tenta surpreender o Vic e lutar contra o cara, mas ele não consegue ganhar. Depois de um confronto, o Vic fica com a bebê no colo e ameaça matar a criança, mas felizmente esse filme não é pesado dessa forma, e no final ele percebe a coisa horrível que estava prestes a fazer e aceita deixar o Andy, a bebê e a Tumi irem embora. Eles continuam em direção à tribo dela, mas o Andy não aguenta e se transforma em zumbi no meio do caminho. Aparentemente, no kit de sobrevivência do governo também tinham aparadores para as pessoas colocar na boca antes de virar zumbi e não conseguir morder ninguém, e umas algemas de plástico para colocar na mão e se prender antes de se transformar também. Tudo isso aí é totalmente desnecessário, não ia precisar de relógio, de algema, nem nada depois de dar agulha para se matar lá. Se o governo tivesse gastado mais recurso incentivando as pessoas a lavar a mão e não encostar em qualquer meleca laranja que elas vê por aí, talvez ia ter ajudado muito mais na contenção desse vírus. A Tumi usa o Andy como cavalinho para chegar até a tribo, o que é uma ideia horrível. Se esses caras tacam uma lança de longe no zumbi, podiam muito bem acertar a bebê e ela sem nem perceber o que estava acontecendo. Mas eu acho que o filme precisava mostrar o Andy carregando a bebê até o final, então eles fizeram isso. Elas conseguem chegar até a tribo da Tumi, e eles colocam um fim no zumbi Andy. Esse cara é um pateta completo, mas eu vou falar que eu ainda fiquei com um pouco de dó dele. Nesses últimos 3 dias foram só desgraça na vida dele, e ele ainda virou um zumbi sem nem ter certeza que a bebê estava em segurança. Pelo menos a Tumi e a Rose tiveram um final feliz na tribo, que parecem ser pessoas bem melhores do que todo mundo que apareceu no filme até agora. Esse filme podia ser derrotado facilmente se lá no começo o Andy tivesse falado que ia investigar o barco ao invés de ir sozinho, ou mesmo se ele fosse sozinho, mas explicasse que tinha um zumbi e que era melhor não entrar lá de novo. E mesmo depois de já ter dado tudo errado, se ele fosse mais assertivo e matasse o Vic quando teve a chance, também não ia ter passado por boa parte dos problemas e ia ter muito mais chance de levar a bebê para um lugar seguro. Acho que a gente pode tirar alguns aprendizados desse filme. O primeiro é que se você tiver um apocalipse zumbi, se comunique com as pessoas que estão com você. Guardar informação ou mentir só vai matar todo mundo. Segundo, que não ter sangue frio e fazer o que é necessário pode matar todo mundo também. E terceiro, que mesmo em um apocalipse zumbi, é melhor continuar dirigindo com cuidado e sempre usar o cinto de segurança. Se você gostou do vídeo, lembra de curtir, compartilhar com os amigos e seguir o canal. Muito obrigado por assistir, valeu e até mais!